pessoal, tudo bem? Sou o professor Hermann e essa é a nossa aula de princípio fundamental da contagem. Então aqui eu trouxe 10 exercícios para você entrar em contato aí com alguns métodos e com algumas estratégias que a gente precisa ter, né, entender e aplicar para conseguir resolver problemas envolvendo princípios de contagem. Mas vem comigo aqui que vai ficar mais fácil, tá? Então deixa eu pegar a caneta aqui. Então vamos lá. De quantas maneiras diferentes 7 pessoas podem formar uma fila? Bom, se as 7 pessoas vão formar uma fila, então eu tenho lá a primeira da fila, a segunda da fila, a terceira da fila, quarto, quinto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo da fila. Então, o que eu estou fazendo é uma permutação de elementos, né? Então, eu vou montar, né, a estrutura com 7 etapas, porque eu tenho que escolher o primeiro da fila, o segundo da fila e assim por diante. E aí verificar as opções. Quantas opções eu tenho aqui para o primeiro lugar, né, da fila? Eu tenho 7. Para o segundo lugar, eu tenho 6, porque aquele que ocupa o primeiro lugar da fila não pode ocupar, não é opção para ocupar o segundo. E assim, né, sucessivamente, 6, 5, 4 opções, 3, 2, 1 opção. E o princípio fundamental da contagem diz que eu tenho que contar rapidamente multiplicando as opções para cada etapa. Então tá lá, vou multiplicar essas opções. Tem várias multiplicações aqui, né? Você pode escolher qual delas fazer primeiro, né? Eu vou começar aqui, ó, 4 vezes 5, 20, porque é mais fácil, né, fazer por aqui. Posso fazer aqui, ó 3 vezes 20 dá 60, 60 vezes 2 dá 120. Este 120 agora eu vou multiplicar por 6, que dá 720. E por fim eu vou fazer 720 vezes 7, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 7, 49, com que foi 50. E os 5.040 eu multiplico por 1, dá o próprio 5.040, portanto a gente tem 5.040 maneiras diferentes de formar uma fila com 7 pessoas, ok? Então vamos lá, deu item C, respeitando a ordem, né, de cada um, ok? Bom, vamos lá para o 2, né? Atenção na leitura, a gente tem que fazer uma leitura autoexplicativa, né? Você tem que explicar para você mesmo o que está acontecendo. Um casal e seus 4 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Muito bem, então se é um casal e 4 filhos, então nós vamos ter, né, na foto, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições para a foto. Muito bem, entendi. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, bom, se os filhos devem ficar entre os pais, eu tenho que ter um pai aqui, e a mãe aqui, ou a mãe aqui, e o pai aqui. Portanto, as posições dos filhos vão ser essas, certo? Muito bem, entendi. Os filhos estão aqui. Muito bem. De quantos modos distintos os 6 podem posar para a foto? Bom, eu vou contar aqui como sendo pai e mãe. E depois que eu quiser contar mãe primeiro e o pai depois, é só multiplicar por 2. Então eu tenho 2 posições para o pai com a mãe. Ou o pai fica aqui e a mãe aqui, ou a mãe para cá e o pai aqui, né? Então, é só eu contar aqui a primeira e multiplicar por 2, né? Já que eu tenho 2 situações que vão acontecer, né? Bom, e agora? São 4 filhos aqui. Quantos filhos eu tenho aqui disponíveis para essa posição? Eu tenho 4. Filhos disponíveis para essa eu tenho 3. Para essa eu tenho 2. Para essa eu tenho 1. Portanto, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1. Então, eu tenho 24 posições aqui, né? Com o pai à esquerda, mãe à direita. Mas eu posso ter a mãe e o pai. Portanto, eu tenho mais 24 opções aqui. E por isso que a gente multiplica por 2, ou soma, né, 24 mais 24, e encontra o 48, ok? Portanto, item B, 48 possibilidades de tirar
essa foto. Muito bem. Continuando, próximo exercício, vamos lá. Uma prova possui 5 questões de múltipla escolha, onde cada uma possui 4 opções distintas. Tá, entendi. Eu tenho uma prova de 5 questões. De quantas maneiras a prova pode ser resolvida? Bom, eu tenho aqui a primeira questão que vai ser resolvida, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Cada forma de resolver aqui, para cada questão são 4, né? Eu tenho 4 opções distintas de escolha. Então, para a segunda eu também tenho 4, para a terceira eu também tenho 4, para a quarta eu também tenho 4. Portanto, princípio fundamental da contagem, eu tenho que multiplicar, né, as opções para cada etapa. Multiplicando aqui 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 4 vezes 16, 64. 64 vezes 4 dá 256. Vezes 4 vai dar 1024, item B. Ok? Então, exercício simples aí de princípio fundamental da contagem. Perceba que é uma estratégia diferente do que a gente vinha usando. Tá? Exercício 4. Quantos números de 3 algarismos distintos existem? Né? Bom, números de 3 algarismos, ele tem a centena, ele tem a dezena e ele tem a unidade. Se são algarismos distintos, eles não podem repetir. Mas da onde eu tiro os algarismos? Né? Os algarismos são lá os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então eu tenho 10 algarismos à disposição para formar, né, esse número de 3 algarismos, contendo centena, dezena e unidade. Muito bem, quantas opções eu tenho para centena aqui? Para centena, eu tenho só 9. Por quê? Para que ele tenha 3 algarismos, eu não posso usar o 0 aqui, porque se eu colocar o 0 aqui, ele vira uma dezena e deixa de ter 3 algarismos. Né? Uma dezena tem 2 algarismos só. Então, para a primeira posição, eu não posso usar o 0. Esse tipo de exercício é muito comum. Bom, usei um aqui. Né? O 0 agora pode fazer parte. Né? Ele pode fazer parte das dezenas. Mas o número utilizado aqui não pode, porque são números distintos. Então, ao mesmo tempo que o 0 volta a ser opção, o número que foi usado aqui deixa de ser opção. Portanto, para a dezena, eu tenho 9 algarismos. Né? E aí, foi usado 2 algarismos aqui, eu tenho 8. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Portanto, dá 648 números de 3 algarismos distintos. Ou seja, nenhum se repetindo. Ok? Bom, vamos lá para o próximo exercício. Exercício 5. Newton possui 9 livros distintos, sendo 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise. Muito bem, né? Então vou marcar aqui os dados. Eu tenho aqui de geometria 4, de álgebra eu tenho 2 e de análise, né, eu tenho 3. Muito bem, entendi. Continuo lendo. O número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em uma estante, de forma que os livros do mesmo assunto permaneçam juntos, né, ou seja, eu preciso separar por tipo, né? Eu preciso ter geometria todos juntos, álgebra todos juntos e análise todos juntos. Não posso misturar os assuntos. Tá, entendi. E considerando que a ordem na estante é geometria, álgebra e análise, portanto, primeiro eu preciso organizar os números de geometria. Então, organizando os números de geometria, né? Organizando os números de geometria, eu vou ter lá, né, 4 opções aqui. Para o primeiro livro, para escolher o primeiro livro. 3 para escolher o segundo livro de geometria. 2 para escolher
o terceiro livro de geometria e 1 para escolher o quarto livro de geometria. Muito bem. Então, entendi. Então, eu tenho aqui 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2. Eu tenho 24 maneiras diferentes de organizar os números de geometria. Muito bem, entendi. Agora eu vou organizar os de álgebra nessa ordem. A álgebra, eu tenho 2 livros disponíveis aqui e tenho um livro disponível para a última opção. Tá, entendi. Então, 2 vezes 1, 2. Portanto, eu tenho 24 de geometria, tenho 2 de álgebra. Tá, entendi. Vamos para a análise agora. Análise eu tenho 3. Portanto, eu tenho 3 opções. Eu tenho que escolher o primeiro livro que eu vou colocar aqui. Eu tenho 3 livros para fazer isso. Escolhido um livro para a primeira posição, tenho 2 para a segunda e 1 para a terceira. Portanto, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Portanto, para análise, eu tenho 6. Portanto, agora eu posso, né? Eu tenho que combinar essas opções, né? Então, eu tenho 24 opções aqui, combinadas 2 a 2, eu tenho que multiplicar. Ó. Portanto, aqui já vai dar 48. 24 vezes 2, 48. Aplica o princípio fundamental da contagem. E 48 vezes 6 vai dar 288, portanto, letra A. Tá? Isso respeitando geometria, álgebra e análise. Muito bem, entendi, professor. Agora vamos lá para o 6. Newton possui 9 livros distintos, sendo 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise, mesmo exercício. O número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em uma estante, de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos, bom, até aqui é o mesmo exercício. E não importando a ordem do assunto. Bom, agora a gente pode bagunçar isso aqui, né? O geometria pode estar no lugar da álgebra, a álgebra no lugar da geometria, né? A análise pode ser a primeira, eu posso ter que bagunçar. Ou seja, eu tenho uma permuta entre os 3 que eu posso fazer. E se eu tenho a permuta dos 3 para fazer, eu tenho que determinar aqui, né? Geometria, álgebra e análise. Então, eu vou poder trocar eles de posição. Então, se eu vou trocar eles de posição, eu tenho que calcular todas as posições possíveis que eu tenho entre os 3. E aí, permutação simples. Eu tenho 3 opções aqui, eu posso escolher tanto geometria, álgebra ou análise. Escolhido 1, eu fico com 2, que finalmente eu vou ter uma opção só para a terceira. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, essas 288 maneiras que eu tenho aqui, que eu já calculei, eu tenho que multiplicar ela por 6, porque esses 288 maneiras eu tenho 6 formas diferentes de organizar. Então, 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 8, 48 com 4, 52, vai 5. 6 vezes 2, 12, com 5, 17. Portanto, 1728. E aí é para você perceber que um pequeno detalhe já altera, né, toda a estrutura do problema. Ok? Mas vamos lá, continuando. Uma senha de 5 caracteres distintos deve ser formada usando as letras A e O e os números 0, 1 e 2. Tá, eu entendi. Né? Esse pedaço aqui eu tenho uma senha de 5 números, está lá a senha, né, de 5 dígitos, e eu tenho 2 letras, né, 2 letras e 3 algarismos para utilizar e formar essa senha. Tá, entendi. As senhas devem começar e terminar com letras. Bom, então, se eu colocar aqui a letra O eu vou ter que colocar no final. Se eu colocar O aqui, a letra A eu vou ter no final. Então, eu tenho 2 situações. Né? Então, eu vou determinar esse cálculo aqui, né? E vou multiplicar por 2. Mas vamos ver como é que isso funciona. Né? Tá, entendi. As senhas devem começar com letras, muito bem, mas não é permitido usar o 0 ao lado do O. Então, né, o 0 eu não posso colocar aqui, porque o O
né? Considerando o O aqui, o zero não posso colocar aqui. Muito bem. Se eu não posso colocar o zero aqui, então dos 3 algarismos, eu tenho 2 disponível, né? E aqui, como é que ficou agora? O zero volta a fazer parte sem opção, mas o algarismo que está aqui, eu não posso, né, usar ele aqui, né? Olha lá, ó, por conta do distinto. Uma senha de 5 caracteres distintos eu não posso repetir. Então, eu tenho 3, usei 1 aqui, passo a ter 2. E aí, aqui eu passo a ter 1. Pelo princípio fundamental da contagem, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, eu tenho 4 opções em cima. E aqui embaixo, eu também tenho 4 opções. Porque aqui o zero não pode ser usado. Então, eu vou ter 2. Vou ter 2 aqui e 1 aqui. Portanto, 4 com 4, vou ter 8 opções. Letra B. Ok? Vamos lá para o próximo exercício. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio primeiro, segundo e terceiro lugares? Então, está lá, primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Então, se eu tenho 8 jogadores, qualquer um dos 8 pode ser primeiro. Tendo, né, o conhecido primeiro, eu tenho 7 opções para ser segundo. E eu tenho 6 opções de jogadores para ser terceiro. Pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar. 8 vezes 7, 56. 56 vezes o 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 336. Item B. Ok? Exercício fácil, tranquilo. Vamos lá para o próximo exercício. Vamos lá, exercício 9. Quantas comissões de 4 elementos podemos formar com 20 alunos da turma? Bom, se são 4 elementos, então está lá. Eu tenho a escolha do primeiro elemento, do segundo, do terceiro e do quarto. Eu tenho 20 elementos para ser escolhido como primeiro, 19 para ser escolhido como segundo, 18 para ser escolhido como terceiro e 17 para ser escolhido como quarto. São as opções que eu tenho de escolha. Só que no caso das comissões, quando eu escolho 4 alunos, não importa a ordem, né? A comissão é a mesma. Então, se eu escolher o Bruno, né, o Pedro, o Fábio, o Cristiano, Pedro, Fábio, Bruno, vai dar o mesmo resultado, a mesma comissão. Portanto, esse produto aqui, que vai me dar a quantidade de comissões, eu vou precisar dividir. Eu vou precisar retirar as comissões repetidas. E quantas comissões repetidas tem? Bom, a partir do 4, olha lá, são 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 comissão repetida. Então, no caso aqui, são 4 vezes 3, 12, 24 comissões repetidas. Então, eu tenho que excluir essas 24. Então, a maneira mais fácil é dividir aqui, ó, 20 por 4 dá 5. Aqui eu tenho 6, né? 2 vezes 3, 6, 18 por 6 vai dar, vamos pôr 19 aqui, né? 18 por 6 vai dar 3, né? Então, 18 por 6 vai dar 3, vezes o 17. E 5 vezes 19, vezes 3, vezes 17, fazendo essa conta, você vai encontrar lá o 4.845, letra B. Ok? Vamos lá para o último exercício. Um estádio possui 4 portões, tá? Entendi. Ele tem 4 portões. De quantas maneiras diferentes um torcedor pode entrar e sair desse estádio? Então, eu tenho que escolher a entrada, depois eu tenho que escolher a saída. Então, eu tenho 4 opções de entrada, 4 opções de saída, portanto, 4 vezes 4, eu tenho 16 possíveis formas de entrar e sair desse estádio. Pessoal, acompanha aqui comigo rapidinho. O que eu tenho que aprender desses problemas, professor? Você tem que aprender as estratégias que eu estou usando. Né? Então, o tipo de estratégia que eu estou usando para entender o exercício e para executar os cálculos nos exercícios. Não tem muito o que fazer nos princípios, nos problemas de contagem. Você tem que ganhar um pouquinho
de habilidade na resolução, na leitura da linguagem dos problemas para você se desenvolver. Ok? Obrigado. Um abraço.